As datas críticas que serão faladas neste vídeo é o dia 26 de setembro, 12 de outubro e 31 de outubro. É necessário todo alerta e vigilância durante este período. Vigiai e orai. Hoje é dia 22 de setembro e caso você não saiba, dia 26 de setembro é comemorado o dia de São Cosme e Damião. Eu vim aqui falar neste vídeo sobre alimentos consagrados muitas vezes a ídolos, a outros deuses, a demônios, tá? E se um cristão, ele deve comer, ele pode comer ou não pode comer? Qual é a verdade que existe por trás disso? Porque se você for olhar pela visão cristã católica, São Cosme e São Damião são santos da Igreja Católica. Mas será que lá no fundo, e na verdade, eles são santos ou tão santos assim? Será que você pode comer isso? Será que você deve dar isso aos seus filhos? Permitir que os seus filhos comam isso? Será que deve ou não? A paz do Senhor Jesus, e se você não me conhece, eu sou a missionária Camila Rocha. Neste canal, nós falamos bastante sobre batalha espiritual. Eu tenho um ministério de libertação chamado Libertador. Hoje, atualmente, eu sou mentora de batalha espiritual e trabalho principalmente com mentorias dentro do grupo de membros deste canal, tá? Mentorias tudo voltado exatamente para a área de libertação e batalha espiritual. Caso você tenha interesse, vou estar deixando o contato aí, você entra em contato e aguarda para você ter mais informações sobre. Peço que você deixe um like, peço que você deixe um comentário. Você já comeu isso? Como foi para você? Como foi que você reagiu? Como foi que você se sentiu? Você conhece alguém que já comeu isso? Ou você conhece alguém que já comeu alguma comida consagrada a algum demônio? E às vezes essa pessoa se sentiu mal depois, tá? Então nesse canal, sim, eu vou falar a verdade. Custe o que custar, doa o que doer. Porque Deus não me chamou para ser frouxa. E não me incomodo nem um pouco com militância do inferno. Porque eu, Camila, assim como creio que você não vai tolerar Jezabel, seja em qual esfera que for, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, muito menos ainda dentro da sua própria casa. Porque se temos o nosso livre-arbítrio e estamos em um país onde se tem liberdade de expressão, não vem com militância pro meu lado, porque não funciona. Vou falar a verdade, sim. E creio que Deus está contando com muitos de vocês exatamente para isso. Porque o mundo aí fora não tem vergonha de militar as suas ideologias. Porém, está querendo calar a igreja no que diz respeito àquilo que é a palavra do Senhor imutável. E aí, irmãozinho, irmãzinha, você vai mesmo se assentar à roda dos escarnecedores? Se for, tudo bem. Se não for, tudo bem também. Problema é teu. Problema é de quem está lá. Deus não está contando com muito não, tá? Deus não precisa de quantidade não. A gente pode, os verdadeiros, sermos em quantidade poucos. Porém, aquilo que está dentro de nós é maior do que o que está no mundo. Então, por que é? Presta atenção, porque o cajado aqui já vai começar e vai ser agora. A Cami do Cajado chegou aqui na área. Faz tempo que eu não apareço porque Deus estava me preparando. Mas presta atenção, profeta, por que é que tu tem calado a tua boca? Assim te pergunta o Senhor. Por quê? Se Deus mandou falar, por que não fala mais? Está ficando intimidado com as trevas agora? Será que Deus ele te chamou para isso mesmo? Tem certeza? Recebe, porque já é de graça. Com 5 minutos de vídeo, a gente já vai aonde precisa ir, porque eu tenho um recado da parte de Deus para entregar e eu não vou segurar. Não vou. Profetas, não se calem. Não se calem. Que o Espírito Santo do Senhor te envolva. Com a dunamis do Espírito Santo de Deus. Que não é espírito
ousadia, mas é espírito de ousadia, autoridade, poder e força. Desperta, tu que dormes, principalmente o profético da igreja, o profético do corpo de Cristo. Acorda! Alguém tem que avisar. Ah, mas vão perseguir. Mas alguém tem que avisar. Ninguém tem que fazer. Você entregou? A pessoa gostou, não gostou, problema dela. Mas se saberá naquele lugar que houve um profeta naquele lugar. A nossa obrigação é passar o conhecimento, a verdade, porque a verdade liberta. A pessoa pode te odiar no primeiro momento, mas quando a ficha dela cair, ela vai lembrar que aquilo que você falou, não foi você que falou, foi Deus que falou. Por isso que cortou, por isso que incomodou. Receba a terra porque é de graça. O negócio aqui, cajado, é graça. Vamos lá falar sobre alimentos sacrificados ou consagrados, tá? Muitas vezes a demônios. Dentro da nossa visão, tá? Da Bíblia, é isso aí. É isso aí. Tá bom? É isso aí. Igreja, não se cale. É isso aí. Sabemos que é isso aí. Quantas vezes eu já vi, já presenciei, eu não sei você, mas eu já vi, já presenciei pessoas vomitando obras de bruxaria que ela mesmo comeu. Porque vamos lá, Satanás precisa de um acesso. Ele precisa de um acesso. Ele precisa de uma porta. Então, às vezes, você é a pessoa que não abre brecha, você não dá legalidade. Você se santifica, você se consagra, você continua sendo pessoa. Mas você fecha todas as brechas. Só que presta atenção, para te atacar, o reino espiritual, ele vai trabalhar principalmente com porta. Quando você coloca um alimento desse pra dentro, tendo consciência do que é, você abriu a porta. Eles têm o direito de entrar e agir na tua vida, na tua casa, na tua família, na vida do teu filho, de perturbar. Direito. Eu tenho um pequeno vídeo aqui e eu vou colocar, talvez no final, no meio, vou ver como é que vai ficar, pra você ouvir um ex-pai de santo, tá? Santo não, porque aquilo não são santos. Santos é Jesus Cristo. É Ele. Não é mesmo? Você concorda? Santo é o Senhor Jesus Cristo. Deixa o like aí se você concorda e deixa o seu comentário. Este homem vai dizer que ele trabalhava para as trevas, mas ele não dava estes doces para os seus filhos. Fazia o que tinha que fazer, fazia o ritual que tinha que fazer, fazia o que tinha que fazer. Porém, ele vai falar assim, eu não dava para os meus filhos. Porque uma porta em uma legalidade aberta, Satanás muitas vezes tem o direito de trabalhar sobre a vida daquela criança muitos anos após. Então, às vezes, uma porta de legalidade aberta na infância, por esse tipo de comida, pode trazer a Satanás a legalidade de ele trabalhar na vida da pessoa alguns anos após. É por isso que você, talvez, às vezes, não entende a rebeldia do seu filho. E é por isso que você, muitas vezes, se pergunta por qual porta a bruxaria entrou. Você lembra aquela pessoazinha que sempre chegava pra você pra te dar um doce? Gente, isso não é muito normal. Eu sou meia desconfiada. Já recebi mensagens. Cami, eu quero mandar um negócio pra você, eu quero não sei o que. Eu falo, não, amiga, relaxa. Eu tô de boa. Chocolate por chocolate, nós tem chocolate aqui no Brasil. Não conheço outros, mas qualquer coisa eu vou lá e compro. Então toma cuidado com essa bondade toda, porque Judas, ele trai abraçando e beijando. Você conhece alguém que já recebeu, ou você mesmo, uma comida que foi consagrada às trevas? E aí depois disso a pessoa acabou ficando doente. Acabaram acontecendo várias coisas ruins. Você tem algum exemplo desse? Deixa aí nos comentários. Assim que possível eu leio, às vezes não consigo responder, tá? E outras pessoas também podem ver e podem interagir. Mas vamos dentro da Bíblia, mediante aquilo que eu creio ser o correto de fazer.
Gente, o ideal é que sempre antes de uma alimentação, tá? Você venha orar a Deus por aquele alimento. Porque às vezes a gente vai comer, por exemplo, na rua, em um restaurante, em um outro determinado lugar. E você não sabe de onde veio aquela comida. Muitas vezes, tá? Os próprios donos dos estabelecimentos fazem consagrações para que aquele lugar seja melhor, né? Ali venda bastante, tenha uma relevância na região. Então tudo ali dentro é consagrado. Então a gente também precisa ter esse cuidado. Eu me lembro na rua uma vez que eu fui comer um alimento e eu fui assim, ó, colocando na boca, o Espírito Santo falou assim, ó, para, ora, repreende, quebra essa consagração aí. E aí você come. Porque eu estava resolvendo umas coisas e eu precisava me alimentar, tá? Então, mediante a necessidade que eu tinha de me alimentar, eu já tinha comprado, mas eu tive que orar antes de comer. Porque aquilo poderia abrir uma porta no mundo espiritual para que o mal viesse a me atacar. Vamos aqui ler um versículo da palavra do Senhor. Pera aí. Já deixou o seu like? Já compartilhou? Compartilha aí, daqui a pouco você volta aqui. Manda esse vídeo pra alguém, tá bom? Manda esse vídeo pra alguém, deixa um comentário, deixa o like, se inscreve no canal também, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 14. Diz assim. O título é A idolatria e o culto a demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo com os entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventuras participantes do altar? Mas que digo, que ídolo é alguma coisa? Ou que sacrificado a ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E aí? Você quer mais o quê? O mês de setembro e o mês de outubro existe um movimento espiritual forte contra principalmente as crianças. Em setembro é comemorado essa data de Cosme e Damião. Em setembro, outubro é comemorado o mês, tá? Espiritualmente falando, o mês das bruxas. Dia 31, o dia das bruxas. E aí nós temos, né, meu povo? Nós temos aí cristãos. Vou falar. Cristãos comemorando muitas vezes o dia das bruxas. Eu falo, mas o que raio é isso? O que é isso? Uma vez eu tava voltando de um lugar e tava tendo uma dessas festas. E quando eu olhei, vou falar, as irmãzinhas da igreja que eu era, tava lá no meio da batucada. Tava comendo, tava dando doce pros seus filhos. Aí vem com aquela historinha, ai, Cami, não tem nada a ver. Eu me importo? Não é filho meu. Mas a minha obrigação como atalaia de Cristo é falar, vigiai e orai. Aí a vida é do jeito que é, aí depois não sabe o porquê. É o seguinte, tá? Vou falar e vou falar mesmo, porque tem crente que tem que tomar vergonha no meio da cara. Ou vai pra um lugar, ou vai pra outro. Ou faz uma coisa, ou faz outro. Ou tu é da batucada, meu amigo, ou tu é de Cristo. Toma vergonha na sua cara e decide o que você vai fazer. Ou você confia naquilo que o Espírito Santo de Deus te fala,
Ou você continua com seu horóscopo? Ai, Cami, não tem nada a ver esse negócio de signo. Ah, para, vai. Você já pesquisou da onde são as origens disso? Você já pesquisou da onde são as origens das festas pagãs? Você já pesquisou? Você já viu a fundo? Não, você não viu. Sabe por quê? Porque crente não gosta de estudar. Gosta de ser burro. Vou ter que falar. Agora vai ver os filhos das trevas. E eu vou te dizer, hein? Conhece isso aqui, ó. Melhor do que muitos de nós. Conhece. Sabe dos princípios da palavra. E muitas vezes respeita-os. Como nós, muitas vezes, Israel, não fazemos. Tá bom? Recebe porque é de graça. Se tá doendo aí, se alguma coisinha cortou, é porque nós estamos em um bom caminho. E aí, ninguém pode falar nada. As bonitas estavam lá, no meio da batucada, no meio dos doces, comendo tudo os negócios. Depois elas brotam na igreja. Aí o pastor não pode falar nada. Ah, pastor, aqui na igreja... Gente, vocês não têm noção. Cami a treteira. Pode subir a hashtag. De verdade. Porque tem coisa que é impossível da gente engolir. E aí este pastor escuta, não, pastor, aqui dentro da igreja não é um lugar de correção, é um lugar de amor. Meu querido, se dentro da tua igreja tu não for corrigido, tu quer ser corrigido aonde? Me fala, hein? Sujo, suje-se mais. Eu falo? Não, a palavra fala, vai sujo, vai suja. Você tá gostando de se sujar? Se suja mais. Não suja só um pouco não, suja bastante, do jeito que você quer e do jeito que você gosta. Porque pra ser pela metade, até o diabo aceita, mas Deus não aceita. O fato de ele te amar não quer dizer que ele concorda com a patifaria. E o fato de você ainda não ter colhido o fruto de algumas ações, não quer dizer que ele tá de acordo. Quer dizer que aquilo ali tá criando raiz e vai gerar fruto. E você vai colher exatamente o que você plantou. Tenho pessoas hoje dentro do evangelho, já servindo a Deus há um tempo, que já tiveram envolvimento com isso. Até hoje, ainda paga o preço. E ainda Satanás muitas vezes se acha no direito de tocar na vida dessas pessoas porque já fizeram pactos lá atrás. E aí, você tá achando que é brincadeira? Sabe qual é o problema da igreja? A igreja tá brincando. Enquanto isso, Satanás tá fuzilando mesmo. E ele não tá errado não, é o trabalho dele. É só a igreja que não faz o seu trabalho muitas vezes. Porque as trevas, meu querido, faz e faz bem feito. Recebe? Porque é de graça. Preste atenção que nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo ele está falando sobre comunhão. Sentar à mesa é ter comunhão. Ter comunhão é uma coisa muito séria. Então a gente precisa ver quais são lugares que vamos, quais são lugares que não vamos, quais são as mesas em que vamos nos assentar. Estamos preparados para estar naquele lugar, muitas vezes evangelizando? Porque hoje em dia tem essa conversa, não, Cami, mas eu fui lá evangelizar. Eu fui lá para dar bom testemunho. Ah, é? Você deu um péssimo testemunho. Péssimo. Porque a galerinha do mundo não veio pro teu lado, tá? Muitas vezes para te agradar. Só que você foi pela cabeça dos outros para agradar os outros e esqueceu de agradar o seu Deus. Recebe? Porque hoje o negócio aqui tá tenso. Tá tenso. Então, gente, é necessário muito cuidado. Uma coisa é alguém ter uma necessidade de alimentação. Agora, uma coisa é você intencionalmente ir lá, comer, fazer, dar pro teu filho, não ter conexão com Cristo, não saber quando tem maldade, quando não tem, sabe por quê? Porque além de dorminhoco do mundo espiritual, ainda é cego. Tá na sua cara a maldade das pessoas que são usadas pelas trevas e você não vê. Cego. É surdo também. Porque Jesus fala aqui, ó, e você não escuta. Você sabe que tá errado. Não somente isso estou falando, mas outras coisas. Cami, do que você tá falando? Pra quem é o cajado, tá pegando aí.
Você sabe que é errado, não é? Você sabe que você está no lugar errado, não sabe? Você sabe que você está até buscando a Deus, mas você está no lugar errado, você não sabe? Então o que é que você está fazendo aí? Diacho. O quê? Surdo. Falta de discernimento. Não discerne. Não discerne também. Aí vem uma pessoa pro seu lado, cheia do espírito do engano. E você tá lá, dando glória a Deus e aleluia. Quando quem tá falando na boca da pessoa, às vezes é um demônio. Você tá lá, glória a Deus, aleluia. Recebo, vai, recebe. Recebe mesmo. Vai olhar a conduta de vida, de caráter dessa pessoa pra você ter certeza se é Deus que tá falando, tá? Porque pela árvore, tá? Pelos frutos, vós conhecereis as árvores. Agora falando sobre os doces. Falando sobre o mês de outubro, o dia das bruxas, mamães e papais. Estejam alertas. Estejam muito alertas. Ai, Cami, mas o meu filho quer. Eu não posso tirar isso do meu filho. Um dia, mamãe e papai, você terá que se ver com Deus sobre aquilo que você permitiu o seu filho de 3 anos, 4, 5 anos, 6 anos a fazer. Desde quando criança tem querer e tem vontade? Desde quando? Hein? Fica aí, passando a mão na cabeça do seu filho, da sua filha. Não corrige não pra você ver, viu? Depois você vai ter que prestar conta com Deus. Aí cresce. Acontece o que acontece. Aí vai reclamar com Deus. Sendo que foi você que muitas vezes não disciplinou seu filho, não ensinou seu filho. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, não se apartará dele. Aqueles que verdadeiramente ensinam seus filhos a caminhar nos caminhos do Senhor, mesmo que em algum momento da vida esse filho ou essa filha se afaste, fica em paz. Porque pela tua obediência dentro da palavra, o seu filho, a sua filha vai voltar. Eu tô falando aqui com mãe, eu tô falando aqui com pai. Assim me diz o Senhor. Que o teu filho, tua filha se afastou, né? E tu te pergunta, Senhor, o que eu fiz de errado? E Deus fala, tu não fez nada de errado, não. Fica em paz porque ele, porque ela vai voltar. Receba no nome de Jesus. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Preste muita atenção nisso. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E quando você cumpre um princípio bíblico, a palavra vem a acontecer na sua vida. Só não vem dar um miguezinho não, porque no meio de coisa errada, patifaria, de coisa suja, Deus não está no meio. Deus não quebra princípio estabelecido por Ele próprio. Nós somos chamados para ser sal, não é açúcar não. E toma cuidado com aquilo que você recebe de pessoas que ficam te dando coisa para comer toda hora. E toma cuidado nos estabelecimentos que você vai comer. E começa, antes de comer, a apresentar ao Senhor. Pedir para Deus quebrar alguma coisa maligna que possa ter sobre aquele alimento. Se não tiver, ok, tranquilo, melhor ainda. Mas precaução, discernimento e sabedoria nunca é demais. É porque hoje falta muito, tá bom? Porque se você pega, meu irmão, um cristãozinho de hoje, worship moderninho, e você pega uma pessoa do mundo, eles são iguais. São iguais. Às vezes o mundano tem mais caráter do que aquela pessoa que se diz que é de Deus e tudo pode fazer. Não, não pode fazer tudo. E se você não tem bom senso para isso, que pena. Que pena. E se você acha que Evangelho Cristo, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz, carrega. Se você acha que é esse oba-oba, que pena para você. Porque você ainda não conheceu o Senhor. Você ouviu falar dele, mas você de fato não conheceu. Porque nós precisamos ser diferente nesse tempo, nessa geração. Mamães e papais, orem pelos seus filhos. Unjam as suas crianças. Jejuem pelos seus filhos. Façam propósito pelos seus filhos, não somente pelos seus filhos, mas pela sua família. Acorde de madrugada, ore, busque ao Senhor, faça campanha, faça voto, faça propósito, suba monte, desça monte, busque a Deus para proteger a sua casa. Sabe por quê? O teu filho não sabe se defender no mundo espiritual. Sabe por que muitas
tragédias acontecem com crianças, não generalizando, mas muitas vezes é imprudência dos pais. Porque a criança, espiritualmente, ela é submetida à autoridade da mãe e do pai. Espiritualmente falando. Aí eu te falo, se essa mãe e esse pai não têm autoridade nenhuma, qual é a proteção espiritual que essa criança vai receber? Nenhuma. As coisas ruins vão penetrar. Se uma mãe e um pai nem é firmado em Cristo, aí quer cobrar do seu filho, da sua filha? Não tem como. A autoridade está na sua mão. A bênção e maldição está na sua frente. É você que decide, é você que escolhe. Toma cuidado não somente com alimentos que você recebe, mas também com presentes. Porque mediante aquilo adentrar a sua casa, se abriu um portal, uma porta. Quando se abre uma porta na dimensão espiritual, eles conseguem entrar. E a igreja do Senhor, ela precisa ser separada, santificada e consagrada. Porque o que nós vivemos aqui hoje é um treinamento para a glória. Se aqui não fala com Deus, vai querer passar a eternidade ao lado dele? Se aqui não está atento com o que acontece no mundo espiritual, nem com a sua missão, nem com o seu chamado, fica, gente, meio complicado e fica um ponto de interrogação pairando no ar. O porquê de querer passar a eternidade com Cristo, se aqui na terra não está se posicionando? Vai ver a palavra do Senhor. As pessoas se sacrificavam, se santificavam, se consagravam, pagavam o preço pelo verdadeiro evangelho. E não é isso que a gente tem muitas vezes visto nos dias de hoje, tá? A igreja muitas vezes se deixou tomar por ideologias do inferno penetrando na casa de Deus. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas a igreja precisa estar posicionada em Cristo, porque o que nós temos visto é o mundo entrando dentro da igreja, e não a igreja atacando, invadindo o inferno, o território das trevas, para ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, este vídeo é um vídeo de alerta. E caso você desconfia que comeu alguma coisa que foi ali consagrado às trevas, tá? Ore sobre a sua vida, apresente essa situação ao Senhor Jesus, tá? Unja a sua barriga, o seu estômago, porque se entrou alguma coisa dentro do seu corpo, pode estar fazendo um efeito terrível. Talvez isso que você não entende que está acontecendo com você é exatamente porque você comeu alguma coisa. Nessa passagem aqui que nós lemos aqui nesse vídeo, foi falado, tá? Que o corpo e o sangue de Cristo, aquele pão que a gente apresenta na Santa Ceia do Senhor e consagra a Deus, é o corpo e o sangue de Cristo. Por que você acha que outros alimentos que são consagrados não são ali, não tem parte com as trevas? Ah, meu irmão, para com isso. Para com essa ingenuidade que muitas vezes está sendo burrice e negligência da sua parte. É difícil, mas eu preciso falar desse jeito. Preciso. Para muitos poderem despertarem sobre este tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de batalha espiritual. Não é um tempo de brincadeira. Não é tempo de você brincar com Satanás. Não é tempo. Agora, se em um caso de necessidade, de fome, que já aconteceu com muitas pessoas, e a pessoa precisa comer um alimento em algum lugar, ou alguma determinada situação, ore por estes alimentos, consagre ao Senhor. Agora, se for da tua parte, tá? Uma falta de negligência, e você colocar aquilo pra dentro, achando que você é o super-homem, a super-mulher, pior ainda, permitindo seus filhos comer isso, você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço. Processo de libertação é processo de libertação. Aceitar o Senhor Jesus como único, suficiente Salvador é sobre a sua salvação. Agora, processo de libertação de muitas coisas que você foi procurar lá nas trevas, você vai ter que resolver tudo isso aí no mundo espiritual. Às vezes está servindo a Deus muitos anos na igreja, e na dimensão espiritual é todo acorrentado ou acorrentada, tá dentro de um cativeiro. Então pensa você que o mundo espiritual é brincadeira. Leia a palavra do Senhor, ore, estude dentro daquilo que Deus te direcionar. Pra você não ficar enganado, não ser enganado e não viver esse inferno que muitas vezes vive. Porque isso não é da vontade do Senhor. Então, igreja, desperta. Esse vídeo é mais para um despertamento, tá? E para os cajados que foram passados aqui, ao qual nem eu mesma não esperava isso, tá? Mas a gente precisa acordar, a gente precisa reagir. Porque os nossos adversários espirituais, eles não estão brincando. O pior ainda, se infiltraram no meio do povo de Deus. Então,
Acorda, tu que dormes. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, me segue lá nas redes sociais, amém? Lá no Instagram, @acamirocha, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém e desperta, tá bom? Tu que dorme, desperta. O que for pra você, você recebe. O que não for pra você, você descarte. O que você tiver que compartilhar, compartilha. O que você tiver que vigiar, vigia. Porque o principal intuito de trazer esse vídeo aqui é te lembrar que por estes dias e por essa semana no mundo espiritual existe um movimento voltado contra as crianças e adolescentes, principalmente, porque eles querem mudar essa geração com redes sociais, com muitas outras coisas. Então, pai e mãe, você tem o dever de zelar pela vida do teu filho. Teu filho de 3, 5, 7, 10 anos não tem o que querer. Não tem. A responsabilidade é sua. Se posicione dentro da sua autoridade sobre a vida do teu filho, sobre a tua casa. E vigia. Não dá brecha para eles, porque senão eles entram. E eles não estão preocupados. Muitas vezes, se você é um pastor, uma pastora, uma missionária, um obreiro, eles não estão nem um pouco preocupados. Aí é que vão te atacar mesmo. Por causa da sua alta patente. Amém? Sejamos nós vigilantes. Fica aí o meu convite para você fazer parte do grupo de membros e receber as mentorias semanais. O contato vai ficar aqui no vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ao meu lado é o Luiz Paulo, um grande milagre que aconteceu aqui na igreja, qual ele serviu há mais de 20 anos ao Espiritismo, chegando ao cargo de Pai de Santo há mais de 20 anos. E hoje é dia 12 de outubro. E hoje é comemorado no nosso país o Dia das Crianças. E interessante é que ele tem alguns detalhes para poder contar para nós do que geralmente acontece neste dia, que é o dia 12 de outubro, no terreiro que envolve as crianças. Luiz Paulo, conta pra gente, por favor, um pouquinho do que o senhor vivenciou lá dentro, do que acontece na verdade. Dentro do Espiritismo, dos 20 anos que foi, era conhecido como Luiz Paulo de Xangô, parou? Então, dentro do Espiritismo, que é Ibeja, Cosme Damião, o Exumirim, que é uma falange de herês, em que muitas vezes pessoas que faziam pedido ao herê e não chegavam a dar o prometido, tiveram trabalho, chegaram a ficar adoentados, foram muito prejudicados. Então vocês que vão em terreiros, ou vizinhos que dão doces como Cosme Damião, que não tem nada a ver porque é Cosme Damião, tem sim, porque pertence a essa falange, de herê e de heréia, em que quando não estão satisfeitos, não é dado a eles o que querem, as pessoas também são prejudicadas. Então o que não é do bem também é do mal. Então no dia de hoje, em Barracão, como no dia 12, comemorado os orixás, que é os ibejos, né, que é o início do orixá, né, que é a criança, que é a natureza, que chama besouro, que é o herê do Oxalá, né. Eu também tinha um herê que era chamado Pedrinho da Mata, entendeu? Que dizia que esse herê foi roubar uma fruta, então ele foi queimado, foi pegado fogo, né? Então, como se diz, esse herê foi uma das grandes importâncias em que chegou a enganar uma irmã minha, que ela teria uma grande coisa na vida dela e não teve, né? Não teve. Não teve. A minha irmã foi enganada, essa irmã a gente ficou muitos anos sem se falar, porque ela foi enganada, como eu também, quando iniciei no Espiritismo, eu não dava doces aos meus filhos, porque eu tinha essa consciência, que lá dentro havia o sacrifício para os orixás, em bichos e matanças, e depois era ofertado nos pés, né, para Ibeja, frutas, doces e balas, aonde eu já tinha essa consciência que herê, quando não satisfeito, prejudicava-se as pessoas. Então, quando eu via meus filhos que iam buscar doce, bala, coisas parecidas, eu não deixava pegar, mesmo sendo espírita. Então, mesmo o senhor sendo pai de santo, não permitir que os próprios filhos se alimentassem desses doces? Não, porque eu sabia que passava por rituais espirituais dos ibejos, né, que é a transformação do orixá, que é o inicial, né, que é o besouro, que é o orixá que é de Xangô, que é da Oxum, que é de Ançã. Aí depois tem toda aquela comemoração, né, e lá dentro já está tendo a matança do orixá, como aqui fora está tendo a mesa de fruta. E eu sabia também que tinha existência de Exumirim, que recebe cocada, recebe bola de gude, uma energia que faz mal às pessoas, negativa. Então nunca deixei meus filhos receberem doce desse tipo de presente. E para vocês que vão ter aquela visão, mas o meu vizinho está dando, mas ele é católico, porque já Cosme Damião, que foram 2 médicos, fazem parte da mesma. Cosme Damião, que foram 2 médicos, como Ibejo, como Cosme Damião, como Doum, é toda uma questão só, toda uma corrente, e que no final é tudo maligno. Eu não dei meus filhos, aconselho vocês não dão de vocês, que isso foi o início da minha vida, de uma vida de 20 anos de prejuízo, e que no futuro
futuro possa passar ao pastor o que foi a destruição na minha vida e de outras pessoas também, como viveu no Espiritismo. Mas deixa eu perguntar ao senhor Luiz Paulo, esses doces que eram consagrados, eram apresentados, eles eram consagrados com algum propósito? Qual o propósito que eles faziam lá? Para apresentar a criança, para ela não tomar banho, ser rebelde, para dar alguma coisa de errado na vida dela? Não, inicialmente se falava assim, em prosperidade, né? Sempre se fala, né, em prosperidade, se fala assim que é para saúde, se fala para esse tipo de questão, mas eu já vi uma amiga minha que ela deu doces e doces à filha e breve a filha dela já estava lá raspada no santo. Ela teve uma doença, essa menina, em que o pai de santo disse que se ela não raspasse o santo da menina com 2 anos de idade, tá? A menina morreria. Então a menina com 2 anos, essa menina não tinha nem o que comer dentro de casa, mas teve que se virar em dinheiro para poder raspar o santo. E o início foi isso aí, foi numa questão de uma festa de criança, no dia de Herê, em que começou a se dar doce e bala. O Herê veio, falou com a menina, deu os doces para ela, e logo depois essa menina começou a ter manifestação, e o zelador de santo disse que ela tinha que fazer o santo. E eu vi isso por muitas vezes. Então, para essa pessoa que está nos assistindo agora, qual é o conselho que o senhor dá, com mais de 20 anos de espiritismo, que não apresentava nem para os próprios filhos esses doces? Qual é o conselho que o senhor dá? Porque tem cristão que diz, pode comer, não tem problema não, sou blindado por Deus, né? Qual é o conselho que o senhor dá? O conselho que eu dou, que eu peço aos meus irmãos, é que não dê nem esses doces, nem essas balas, seja o vizinho que fez por causa de uma promessa, porque muitas vezes a pessoa relata assim, eu fiz uma promessa para poder, uma pessoa que tem problema de saúde, mas também faz parte da corrente do Cosme Damião, faz parte da corrente do Ibejo, entendeu? Então o conselho que eu dou é que não dê, porque tudo tem um princípio e um início. E o início dessa minha amiga que teve esse problema na saúde da filha dela, como o meu também início na época, foi a questão de doces e balas. Então o conselho que eu dou é que se afaste, não dê nem aos filhos, nem aos netos e nem aos vizinhos. Então você está ouvindo, né? E vendo. Não é o pastor Ian que está falando, mas é um homem que foi transformado pelo poder de Deus, mas que vivenciou na pele os 20 anos e mais no Espiritismo. Então, ouça esse conselho. Não permita que seus filhos venham se alimentar esses doces. E lembre-se sempre que o poder das trevas, eles não estão brincando. O inimigo, ele não está brincando. Ele veio para poder destruir e ele aproveita qualquer oportunidade para poder destruir a sua casa, o seu lar, os seus negócios